E na maioria desse tempo, eu estava imerso em copiosas lágrimas. Assim ele descreve. Agora, se você não conhece essas coisas sobre Jonathan Edwards, você se espanta. Porque ele era um homem extremamente racional. Ele é conhecido ainda hoje como o maior filósofo dos Estados Unidos. Não houve ninguém maior que ele até hoje. Esse irmão precioso em Cristo, Jonathan Edwards. Um intelectual ele era. Ele vai descrever algo das suas experiências espirituais no seu diário íntimo. Posteriormente, esse diário foi divulgado. Não é? Então, você vê a relação entre uma coisa e outra. O que Pedro quis dizer com essas palavras que nós lemos, senão isso que Eduardo experimentou? No qual, não vendo agora, mas crendo, exultai, com uma alegria indizível e cheia de glória. Você acha que significa isso? Se temos tido a bênção de conhecer o que isso significa, então nós sabemos. Queridos irmãos, vou citar um outro irmão, George Whitefield, outro que viveu na mesma época. Maravilhoso servo do Senhor. Pregou o evangelho de muitas maneiras, para muitas classes de pessoas. Se preocupava muito com a verdade da fé, a fé e a verdade. E certa vez, preocupado com a frieza de alguns, ele disse assim, George Whitefield, nós cristãos precisamos de mais do que um Cristo crido. Também precisamos de um Cristo sentido. Que frase preciosa. Todos nós temos essa necessidade. A vida cristã não é monótona, enfadonha, sem gozo, prazer, alegria. Muito pelo contrário. A descrição dela nas palavras de Pedro é alegria indizível e cheia de glória. Agora, irmãos, precisamos nos checar. Quanto dessa alegria indizível temos experimentado? Lá no quarto secreto. Lá, quem sabe, como George Miller, Dwight Moody, andando pela calçada e experimentando um impacto da presença de Deus, quase que devastador. Quanto nós temos experimentado do significado desse gozo indizível e cheio de glória. Nós não o buscamos, nós o temos por concessão. Porque nosso desejo é conhecer Cristo, na intimidade, na palavra, na comunhão. O gozo é a consequência. Então, duas vezes Pedro usa a expressão exultai. Não é uma expressão qualquer. Quando estudávamos os Maskil, o primeiro deles é o Salmo 32, o Salmo de perdão. É lindo salmo. Bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada. O salmo conclui dizendo assim: alegrai-vos, ó justos, regozijai-vos e exultai, os que são retos de coração. Alegrai-vos, no mesmo versículo, regozijai-vos e exultai. Regozijar, no texto lá, hebraico, Salmo 32, se refere a um brado de alegria, regozijar. Mas quando ele diz exultai, aquela palavra lá, no último verso do Salmo 32, é muito interessante. Ela se refere a um pulo de alegria, um salto de alegria. Exultai, ó retos de coração. Será que esses salmistas, será que esses servos de Deus do passado e do presente, será que eles estão extrapolados na descrição das suas experiências espirituais? Ou será que nós é que temos sido estado aquém daquilo que realmente o Senhor deseja nos conceder, do gozo da sua presença? Mas, amados irmãos, é o gozo da fé. Não é o gozo de quem buscou o gozo. Não é a sensação de quem buscou sensação. E muito menos sensação para confirmar fé. Não. Quando marido e esposa experimentam a alegria da vida conjugal, eles não experimentam essa alegria para confirmar nada. Eles experimentam a alegria porque tem realidade no relacionamento entre eles, assim como o nosso Senhor. Agora permanece uma pergunta. O Senhor não deseja nos conceder o gozo de sua presença? O Senhor não deseja nos conceder o gozo
no meio de várias provações. Então, o Senhor possa usar essas frases para checar e ajustar nossos corações nesse tema. Então, o primeiro tópico aí com relação ao perigo do subjetivismo. Buscarmos sensações para evidenciar fé. Então, tome esse cuidado aqui. A verdadeira fé nos conduz a verdadeiras e santas sensações. Experiência cristã genuína. Segundo ponto. Vamos abrir na segunda epístola de João. Aqui há, na segunda e na terceira epístola, alguns versículos que eu gostaria que nós lêssemos. Para buscarmos um segundo ponto que pode ser de ajuda para nós aqui. Basearmos fé em experiência, segundo eu. O primeiro, buscar sensações para evidenciar a fé. Agora, o segundo, buscar ou basear fé em experiência. E esse também seria um erro tremendo, segundo a compreensão da experiência espiritual, segundo a Bíblia. Então, abra, por favor, a segunda epístola de João. Nós estamos falando do mundo pós-verdade, então escute o que João tem a nos dizer nesses poucos versículos que introduzem essa epístola. O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Queria que você observasse quantas vezes João vai usar a palavra verdade. O que será que João quis dizer com amo na verdade? Nós podíamos, sabe, irmãos, termos um estudo aqui sobre esses 4 versículos que nós vamos ler. Para esta noite, só esses 4 versículos. Que lindos eles são. João está falando que não é um amor de emoção, não é um amor subjetivo, não é um amor de simpatia, não é um amor de empatia, não é um amor porque gosta dessa característica ou daquela outra, daquele fulano ou daquele ciclano. Está compreendendo isso tudo? Quanto do nosso relacionamento é baseado nessas coisas, que são totalmente espúrias, uma areia movediça. Mas João não faz referência a nenhuma delas. Ele diz: meus filhos eu amo na verdade. Essa era a base sobre a qual João amava. Qual é a base sobre a qual nós amamos uns aos outros? Nós amamos uns aos outros na verdade. Qual é a verdade? Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. E nós pertencemos a Ele, pertencemos uns aos outros. Nós não nos amamos com base em afinidades, nem simpatia, nem características de personalidade, nem em nada. Se fazemos, erramos. Violamos. E esse é o grande problema nosso. A gente ama porque é bonito, a gente ama porque faz a vontade da gente, a gente ama porque, enfim, tem 1000 razões para a gente amar. E o amor ágape é um amor incondicional. E esse amor incondicional que vai alavancar o caminho da experiência espiritual. Porque sem o amor, porque Deus é amor, Deus é espírito. Então, se ele é espírito e ele é amor ágape, se eu não tenho um relacionamento com ele, se eu não sou filho dele, se eu não tenho um novo nascimento, se eu não tenho meu espírito vivificado, como que eu vou escutar meu pai? Agora, o mundo, ele nos corrompe com as coisas do mundo. Amo fulano por causa disso, amo meu filho porque ele passou na escola, porque ele é meu filho. Você tem que amar o filho do vizinho como ama sua filha. E isso para nós é muito difícil. É porque nós não temos a vivificação do espírito, não temos maturidade espiritual adequada para viver o amor ágape. Ainda hoje escrevi uma frase, que eu estou com um estresse crônico, porque o meu eu acha, errado, que eu falando vou fazer com que o outro ouça o espírito. Não vou. O outro que tem que escolher o espírito, ou seja, ter o espírito vivificado para poder ouvir o Espírito Santo. E só se faz com o novo nascimento.
Isso é muito triste, por isso que eu estou nesse estresse hoje. Porque é amar as pessoas de uma forma que elas não compreendem. As pessoas amam o pai, amam os filhos, porque é o pai, é o filho. O amor ágape não é amar o pai e o filho, é amar a todos. Tanto que Cristo, em algum momento, fala que chegou os irmãos e a mãe próximo, ele tinha uma multidão, e a pessoa fala: sua mãe está aí, seu irmão está aí. E aí ele vira e fala que minha mãe, meus irmãos, são todos. Esse é o verdadeiro cristianismo. Ele não fez distinção da mãe dele e, e dos irmãos. Isso é difícil para nós porque o mundo nos corrompe a uma conduta mundana, não celestial. E eu caí nessa cilada também, porque o inimigo falou: não, você fala aqui. Pessoal, mentira. Eu acabei tendo um problema sério de saúde por conta disso. Né? Mas vamos ver o que Deus tem para mim, porque se Ele deixou a gente passar por esse, ou está deixando, Ele tem um propósito, e por me amar. Muitos religiosos vão falar: tá vendo? Ele ficou assim por causa disso, 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 disso. Isso é coisa mundana, porque a Bíblia fala muito do sacrifício. Ou Jesus Cristo não fez sacrifício, ou Paulo não fez sacrifício. Então, tá bom, acho que é isso para hoje. Tchau, tchau. Até mais tarde.